Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Meu objetivo com este vídeo é demonstrar como o Muro das Lamentações não é, ao contrário do que acreditam muitos judeus modernos, e não só judeus, muitos cristãos também, não é parte do antigo templo, o templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã. Não é. Ele é uma construção romana, uma construção para os romanos, um abrigo que Herodes dedicou ao imperador Marco Antônio, que o favorecia, que o protegia, e em manifestação da sua devoção e piedade para com esse imperador romano, que mantinha o seu poder firme na Judéia, então ele constrói, além de ter feito grandes obras no que conhecemos como Segundo Templo, ele também faz uma construção ainda maior, ainda mais larga, que é o que nós chamamos, com Flávio Joséfo, que é um historiador da época, o historiador da época, na verdade, que narra as coisas referentes à destruição do templo, como era Jerusalém antes desse acontecimento, etc. Então, ele vai chamar de Torre Antônia. Ele chama de Torre Antônia, outros podem chamar de Fortaleza Antônia ou guarnição romana, acampamento romano naquele lugar, não importa como nós vamos adjetivar, chamar esse lugar, o importante é entendermos que ele aparece como uma construção que também ficava no Monte do Templo, que ocupava uma boa parte, na verdade a parte superior. Então havia como que numa parte de baixo o Templo de Jerusalém, para ficar melhor aqui, na parte de baixo o Templo de Jerusalém, numa parte mais de cima você tinha essa cidadela, na verdade é chamado de torre, mas é um complexo enorme que abrigava mais de 6.000 pessoas, como uma cidade dentro de uma cidade. E por isso que nós vamos ver referido também nos Atos dos Apóstolos esse lugar como uma cidadela. Então, segundo Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, na verdade esse é o nome da obra, que é dividida em vários livros, como os antigos costumavam fazer. Então, nesta obra, Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 5, parágrafo 8, essa torre é descrita. E ela é descrita de uma maneira que nos faz visualizar, se nós olhamos todo o conjunto, né, desde o parágrafo 1º desse livro, desse capítulo, se nós formos olhar para esse monumento, nós vamos chegar mais ou menos à conclusão seguinte. Nós temos o templo, aí que você pode ver à esquerda, essa construção menor, né? Depois você tem como se fosse uma ponte, um acesso, mais no alto, a esse grande complexo à direita que você vê aí, né, que tem como que muitas casinhas, alojamentos, não é? E outras coisas, outras conveniências, como dirá o mesmo Flávio Joséfo. Então é mais ou menos assim, tá, que era o monte na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Herodes, etc., assim que foi construído as coisas nesse monte do templo. E na parte onde hoje é o Muro das Lamentações, então, precisamente esse lugar mais alto, ao ocidente, onde ficava a tropa, a legião romana que cuidava de Jerusalém e que via o que se passava ali desde o templo. E uma prova de que esse lugar existia além de Joséfo, ou pelo menos uma pista muito forte desse lugar, nós encontramos nas próprias Sagradas Escrituras. Quer dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 30, nós vemos que São Paulo é expulso pelos judeus do templo e os soldados romanos, eles avistam São Paulo de cima e eles descem. É isso que você lê. Em algumas traduções não aparece tão claro, mas se você ver no grego original, você vai ver que eles descem até São Paulo e depois eles sobem com São Paulo e o introduzem, depois que aconteceu o que tinha que acontecer ali, São Paulo na cidadela. Então, esta cidadela, que fica numa parte mais elevada desse monte do templo, é precisamente essa Torre Antônia.
E o mesmo Flávio Joséfo, agora para você começar a entender um pouco melhor do que realmente se trata, ele vai dizer no livro 7, então já mais para frente, já no final do seu trabalho sobre a guerra dos judeus, no capítulo 1, parágrafo 1, ele vai dizer que a cidade e o templo de Jerusalém foram completamente destruídos. E aqui ele simplesmente atesta, anos depois, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha profetizado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2, que é que do templo não ficaria pedra sobre pedra. E ele chega ao ponto mesmo de dizer que se as pessoas não soubessem que naquele lugar tinha sido Jerusalém, pela visão que eles têm de Jerusalém depois da destruição, eles pensariam que nunca tinha habitado alguém ali. Porque os romanos destruíram tudo. Não ficou pedra sobre pedra do templo. Ficaram apenas algumas coisas remanescentes da cidade de Jerusalém, mas do templo não ficou nada, é o que atesta Flávio Joséfo. E no mesmo livro 7º, no capítulo 8, já realmente para o final da história, quando ele vai falar da rebelião de Massada, que é um episódio bastante emblemático, né? Alguns rebeldes que sobraram e que depois vão acabar se suicidando, é muito triste, muito dramática essa história, mas no discurso de um líder desses revoltosos, se vai falar que, olhe só o que os romanos fizeram com Jerusalém. Destruíram tudo, a única coisa que eles deixaram foi o acampamento daqueles que a destruíram. Entendeu? Então os romanos destruíram tudo. Claro, exceto o que era a construção, né? O que era o acampamento, que era para eles mesmos, né? Utilizarem, se servirem para se manterem naquele lugar. Então, esse lugar nós conhecemos como a Torre Antônia. Então, o que os judeus modernos chamam de Muro das Lamentações, e que quase sem exceção os presidentes do mundo vão até esse lugar para fazer oração, etc, etc, etc. Então, esse muro, na verdade, é parte da Torre Antônia e não do templo. Nosso Senhor tinha razão, os cristãos estão certos, não existe mais pedra sobre pedra. Se você olha para um muro, para uma parede antiga, você vê, é pedra sobre pedra. Então, não pode ser. Não ficou realmente pedra sobre pedra. Ficou apenas pedra sobre pedra de uma construção romana, mas do templo de Deus, conforme a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, não ficou nada, porque o templo de Deus agora é a igreja, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo e Cristo na sua igreja, que é o seu corpo místico, como explica o mesmo São Paulo na Sagrada Escritura. Então, a igreja é agora o templo, é o terceiro templo. E aí mais um erro do Milei, infelizmente, que em matérias de religião é um fracasso total. Milei vai encorajar os judeus a construírem o terceiro templo. Como um cristão pode fazer isso? Muito difícil. Realmente Milei está muito longe dos ideais do que é um cristão, das ideias cristãs. Pensa mais como um judeu do que como um cristão, porque o cristão entende que não é necessário qualquer terceiro templo. Se houver um terceiro templo, será uma afronta contra o cristianismo, porque o terceiro templo somos nós, é a igreja, é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro templo, na verdade, é a plenitude, que começa na terra, mas que vai até o céu. Então, esse é o verdadeiro templo. Agora, esse terceiro templo em afronta ao cristianismo não é templo de Deus. É o templo do anticristo. É isso que os padres da igreja ensinam. Então, atenção, cuidado com esses que falam, em primeiro lugar, em Muro das Lamentações como parte do templo, porque isso é um deboche da nossa fé. E, mais ainda, cuidado com aqueles que falam em construir o terceiro templo, porque estão, querendo ou não, fazendo o trabalho do anticristo. Então, muita atenção. Espero ter esclarecido essa questão que me foi colocada.
Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.